Fala, meus amores! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Quando eu digo que nós somos o curso mais atualizado do Brasil, não é mentira. Galera, vai fazer o concurso do Banco do Brasil, adquira o curso mais justo e mais completo, focado na banca, onde a gente já pega lá todas as questões já 2025, 2024, tá? Então, vou trazer hoje aqui para vocês 3 questõezinhas. 2 de financeira, que eu disse vai cair na prova do Banese, lá no nosso aulão pré-munição. E eu disse vai cair sistemas de unidades de medida. E ele vai te dar dados que às vezes nem precisa utilizar. Então, mais 3 questõezinhas aqui do Banese, agora super recente. Vamos lá. Um laboratório farmacêutico precisa transferir 240 litros de vacina para ampolas de 15 centímetros cúbicos de capacidade cada, enchendo-as completamente. Considerando-se essas informações, quantas ampolas serão utilizadas para essa transferência? E aí ele diz, considere que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Quem utilizou o dado que ele deu fez mais conta. O que é que você tem que se ligar? Primeiro, ele quer saber o seguinte: com esses 240 litros de vacina que a gente vai fazer ampolas, quantas ampolas eu posso obter, onde cada ampola tem 15 centímetros cúbicos de capacidade cada? Primeiro, gente, você vai ter que transformar de quê? Vai ter que transformar de litros para quem? Para centímetros cúbicos. Você tinha que lembrar o quê? 1 litro são 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos. Eu digo, guarde, sense gran rio amo, ó. De litros para centímetros cúbicos, você multiplica por 1000. Então, ó, quem são 240 litros? Se você multiplicar por 1000, você vai ter isso em centímetros cúbicos. Vai ser quem? Aí, 240 mil centímetros cúbicos. Pronto. É o que você tem. Só que, com esses 240 mil centímetros cúbicos, eu quero fazer ampolas, onde cada ampolazinha dessa tem quanto? 15 centímetros cúbicos. É como se ele perguntasse, né, gente? Quantas vezes o 15 cabe aonde? No 240 mil. Já que uma ampola são 15 centímetros cúbicos. Então, como é que eu vou saber 240 mil centímetros cúbicos dá quantas ampolas? É só dividir o maior, que é quanto? 240 mil centímetros cúbicos por 15 centímetros cúbicos, que é o menor. Então, ó, corta, ó. Galera, 240 dividido por 15, isso vai dar quanto? Vai dar 16, né? E aí, acrescentando os 3 zeros, vai dar quanto? 16 mil ampolas, letra D de Deus, de delícia. Gente, entregamos e eu disse, tem que lembrar que 1 litro são 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos. O néctar, matamos. Beleza, só alegria. Vamos para a próxima. Gente, questãozinha de financeira, que eu cantei, ó, e vamos fazer aqui no menor espaço possível. Uma empresa contraiu um empréstimo no valor de 50 mil a uma taxa de 5% ao mês, ó, no regime de juros compostos, com a promessa de quitação total desse empréstimo em 6 meses. Ó, ele já deu capital, já deu taxa, já deu tempo. Após 6 meses, a empresa
não efetuou qualquer pagamento de juros sob a alegação de não ter condições de cumprir, naquele momento, o que havia prometido, né? Juros compostos é facada. Para resolver o problema, ele propõe que a dívida acumulada, né? Ou seja, o montante, até então, seja atualizado por mais 6 meses a uma taxa de 5% ao mês no regime de juros simples. O credor faz uma contraproposta oferecendo uma taxa de 7% ao mês no regime de juros simples, a partir de um novo contrato com bens em garantia, considerando como principal, né? Principal é o capital, o montante da dívida acumulada no momento. Ele vai pegar um montante em juros compostos e vai pegar ele e jogar a juros simples. E aí ele diz: a empresa aceita a contraproposta, considerando-se as condições apresentadas, o valor de quitação em reais imediatamente após esses 12 meses iniciais é de aproximadamente, vamos lá. Gente, vamos calcular aqui, primeiro, esse montante em juros compostos. Quem é o montante? Ó, mamãe comprou uma ilha todinha. Quem é o meu montante? Ó, o capital, 50 mil, vezes 1 mais a taxa. Ó, a taxa aqui é 5%, né? 5%, ó, que é 5 sobre 100, 0,05, ó, botar aqui, elevado ao tempo, ó, que são quantos meses? 6. Ó, 1 mais 0,05 dá 1,05. E aí, meus amores, ó, vê, ficou quem aqui? 1,05 a 6. E isso é quanto? 1,34. Então vai ficar aqui, ó, 50 mil vezes 1,34. Galera, eu digo até brincando, ó, os zeros e as vírgulas são inimigos. Professor, como assim? Vamos lá. Se eu quero eliminar essas duas casas decimais, fica 134. Eu andei com a vírgula duas casas, né? E aí eu vou aqui e retiro 2 zeros, ó. Vai ficar só quem? 500. Você pode fazer até só essa conta, gente, ó. 134 vezes 5. E depois acrescenta o quê? Os 2 zeros, né? Os 2 zeros. E aí, galera, veja como é que vai ficar isso aí. Ó, 500 aí vezes 134, isso vai dar quanto, galera? Isso vai dar 67 mil. Esse é o montante. Só que ele não vai aplicar a quem? A juros simples. Vamos lá. Vamos calcular aí os juros. Lembra? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Ó, o capital quanto é que ele mandou? 67 mil. A taxa quanto é? Que ele disse em juros simples? 7. O tempo. Gente, ele pegou aí e mandou atualizar por mais 6 meses. Então o tempo, 6 dividido por 100. Posso cortar aqui, ó. 2 zeros. 2 zeros. Vai ficar quem, galera? Aí, ó. Vai ficar 670, né? Vezes aqui, ó. 7 vezes 6 dá 42, né? Então, isso vai dar quanto? Ó, se você pegar aí, quem? Galera, 670 vezes 42, isso vai dar 28.140.
Isso é os juros. Só que ele quer o montante, né, gente? Então, quem vai ser o montante? Aqui, ó. Capital mais juros. Quanto é o capital que a gente aplicou aí? 67 mil. E os juros? 28.140, ó. Isso vai dar quanto aí, galera? Se você somar isso aí, vai dar 95.140, ó. Como ele pediu aproximadamente, resposta letra E. Eu sempre digo, né? Eles deveriam botar 95.140, né? Mas eles fazem isso, né? E tá correto porque eles tomaram cuidado com o português e pediram o valor aproximado. Então, resposta letra E. Vamos para a próxima. Essa questão eu poderia fazer pela fórmula de PG ou pela fórmula do montante, tá? Quando eu tenho o montante e ele pede, né, o valor desse montante imediatamente após o último depósito. E aí, veja, gente, ele entregou essa questão. Vamos lá. O cliente de um banco fez uma série, né, de 20 aplicações anuais de 5 mil durante 20 anos. Um a cada ano, sendo a primeira aplicação em janeiro de 2001 e a última em janeiro de 2020. Sabe-se que nenhuma retirada foi realizada durante esse período de 20 anos e que a taxa de juro obtida nas aplicações foi de 10% ao ano no regime de juros compostos. Sabe-se que o valor total em janeiro, logo após a última aplicação, pode ser calculado pela soma dos termos de uma progressão geométrica. E galera, lembra como é que eu calculo a soma dos termos de uma PG? A1 que multiplica razão elevada a n menos 1 sobre quem? Q menos 1. Dentro do curso, a gente vê isso. E aí ele diz, considerando apenas essas informações, o valor total que o cliente terá com essas aplicações em milhares de reais em janeiro de 2020, imediatamente após realizar a aplicação de janeiro de 2020, é igual a... Gente, você poderia aplicar essa fórmula. Ele quer a soma de quem? Aqui, ó, das 20. Quem é o primeiro termo? O primeiro aí é 5 mil. 5 mil. Gente, todas as parcelas aí, tá? Elas são de quem? Aí, de 5 mil. Quem é a razão? Gente, sempre a razão é 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? 10%, né? 10% é 0,1. Então, ó, a razão é 1 mais a taxa. Quanto? 1,1 elevado a n, ó. São quantas aplicações? 20. São quantos termos? 20. Menos 1 é da fórmula. Sobre a razão, que é quanto? 1,1 menos 1. Então, isso vai ficar aqui, ó. 5 mil. Galera, isso aqui, 1,1 elevado a 20, ó, é quanto isso? 6,71. Então, isso vai ficar como, gente? Aqui, ó. Isso aqui é 6,71. Menos 1 aqui dá quanto? 5,71. Sobre quem? 1,1 menos 1 dá quanto?
0,1. Gente, se você quiser ganhar tempo, ó, ande 2 casas aqui e 2 casas embaixo, ó. Vou repetir os 5.000. Andando 2 casas vai ficar 571. E andando 2 casas embaixo, ó, vai ficar quanto? 10. Cortando aqui os zeros, ó, vai ficar quanto aqui? 500 vezes quanto? 571. E 500 aí, ó, né? 500 vezes 571. Gente, bastava fazer 571 vezes 5. Tá? Bastava fazer aí 571 vezes o quê? 5. Tranquilo? Que isso aí vai dar quanto? Se você fizesse aqui, você podia fazer, ó, 5 vezes 571 e depois botar o quê? Os 2 zeros. Isso dá quanto? 285 mil e quanto, gente? E 500, olha. Veja que ele pede em milhares, né? Então, de fato, se você pegar a letra C aqui e multiplicar, né, isso aí por 1000, vai dar isso. Gente, você poderia fazer essa questão de outra maneira. No curso a gente vê montante de rendas postecipadas. Quando eu faço o quê? E quero o montante imediatamente após o último depósito. Olha, a fórmula, se você quisesse utilizar, era essa aqui, ó. Para calcular um montante que a gente chama de T, é P que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 dividido pela taxa. Ó. Vou mostrar que chega na mesma resposta. Esse aqui é um montante quando eu estou dentro de uma série de uma renda postecipada, onde eu vou fazendo, por exemplo, depósitos, e quando eu faço o último depósito, ele pergunta quanto eu tenho no montante. Então você pode aplicar essa fórmula, no curso a gente vê. Então, ó, quem é o P aqui? As parcelas, 5.000, que multiplica, ó, 1 mais a taxa é 10%, 0,1. O N é 20. Aqui, ó, menos 1. E a taxa é quanto? 0,1. Gente, vai ser a mesma coisa, veja, ó, 5.000 vezes, ó, quem é isso aqui, ó? Quem é isso aqui? 1,1 elevado a 20. 6, quanto? 71, né? Aí, ó, isso aqui é 6,71. Menos 1. Vai ficar quanto? 5,71. Dividido por 0,1. Gente, isso aqui é isso, né? Não é a mesma coisa, ó. Tanto pela fórmula da PG. Ó, isso aqui. Né? Isso aqui. É a mesma coisa. Então, isso vai dar os mesmos quanto? 285.500. Então, primeira maneira, poderia usar a fórmula da PG. Segunda maneira, era só lembrar essa fórmula. E eu faço questões dentro do curso. Questões aqui, ó, que já caíram em prova da Science Gran Rio. Então, gente, é isso. Gente, quem não está inscrito no canal, tá? Se inscreva. Dá o like, curte e compartilha, ó. Teve uma questão no Banese que a gente, inclusive, botou aqui no canal. A gente vai anular. E muita gente foi ajudado por isso. Vários professores comentando o gabarito e dando o gabarito que a banca deu. A gente foi lá e mostrou. Então, é isso. Gente, adquire o curso aí do Banco do Brasil e vamos embora. Porque, galera, a gente vai botar ainda mais e mais questões. Vai ter prova agora domingo da Science Gran Rio. A gente vai botar... É isso. Muito obrigado. Valeu. Beijão. Vamos juntos. Fui.